E a primeira coisa que a gente aprende na vida de Abrão é que nós precisamos obedecer quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Vocês ouviram o que eu falei? A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos obedecer quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Às vezes, Deus manda a gente fazer coisas muito difíceis. Às vezes, Deus manda fazer coisas que a gente acha que a gente não consegue. Mas a gente precisa sempre obedecer ao que Deus manda a gente fazer. Por isso, Abraão pegou a sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló, e eles saíram de onde eles moravam e eles foram para um lugar onde eles não conheciam. Eles foram para um lugar chamado Canaã. Todo mundo entendeu o nome do lugar? Qual o nome do lugar? Então, eles foram para um lugar chamado Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, eles ficaram morando umas barraquinhas, porque eles não tinham casas, apesar de eles terem muitas coisas, eles ficavam morando naquelas barraquinhas. Abraão, Sara e Ló. Abrão. Vocês não estão prestando atenção, né? Abrão, Sara e Ló ficaram morando os três nas barraquinhas, esperando se cumprir um dia a promessa que Deus tinha feito para eles, que era de Abraão ser muito abençoado. E aí passou um pouco de tempo, passou muito tempo, o tempo foi passando, e Abrão e Ló começaram a brigar. Abrão e Ló, Abrão falava com Ló: você está pegando os meus cabritos. Aí Ló falava para Abraão: não, você está pegando os meus cabritos. Aí o que aconteceu? Abraão teve que mandar Ló embora. Ló vai para casa. Só. E tem uma segunda coisa que a gente aprende com isso. Às vezes a gente faz as coisas que Deus manda, mas não faz do jeito que Deus manda. Quando Deus chamou Abrão, Deus não mandou ele levar Ló. Deus mandou ele ir com a esposa dele para um lugar. E o que aconteceu porque ele não fez do jeito que Deus mandou? Ele teve que se separar de um parente muito próximo, de uma pessoa que ele gostava muito. Então a gente vê que quando a gente não faz as coisas do jeito que Deus manda, a gente acaba sofrendo muito. Desde o jardim do Éden, o homem sofre muito porque desobedece à voz de Deus. Por isso, criança que quer ser feliz não pode desobedecer à voz de Deus. Precisa fazer as coisas do jeito que Deus manda. Certo? Certo ou errado? Então a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus manda a gente fazer. Aí passou muito tempo, e Abrão ainda estava esperando o dia que ia nascer o filho dele, o dia que ia se cumprir a promessa. Aí um dia Deus apareceu para Abrão, chamou Abrão e falou: Abrão, vem comigo. A partir de hoje, seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, porque você vai ser muito abençoado. E você e toda a sua família vão ter que ser marcados porque vocês são diferentes. Entendeu? Então senta aí. Então, duas coisas muito importantes que a gente vê que Deus fez com Abrão. A primeira foi que Deus mudou a vida de Abrão, mudando até o nome dele. E Deus, ele sempre muda as nossas vidas, por mais que às vezes a gente não acredite, por mais que às vezes a gente ache que não tem mais jeito, a gente serve um Deus que ele muda a nossa história, um Deus que tem o poder de mudar as nossas vidas. É por isso que nós que acreditamos em Deus, mesmo quando a gente está indo mal na escola, mesmo quando os nossos amigos não gostam da gente, a gente sabe que a gente pode orar e pedir a Deus para Ele mudar as coisas na nossa vida. Vocês gostam de orar? Hein, gente? Vocês oram? Quem sabe orar? Você sabe orar? Vem aqui na frente para ter uma oração.
Quem sabe fazer uma oração? Quem gosta de orar? Criança que cresce na casa de Deus tem que gostar de orar, tem que gostar de falar com Deus, porque quando a gente ora, a gente está falando com Deus, falando os nossos problemas para Deus. Deus ouve a nossa oração e resolve os nossos problemas. Você vai vir orar? Não? Então, a segunda coisa muito importante nessa passagem é que Deus colocou uma marca em Abraão quando mudou a vida dele. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos o selo do Espírito Santo. Todos nós somos marcados por Deus. Você sabia que você tem uma marca de Deus? Sabia? Todos nós temos uma marca de Deus. E por que a gente não vê essa marca? Porque essa marca fica no nosso coração. É o Espírito de Deus que Ele nos marca. E aonde a gente passa, Deus Ele conhece os seus filhos, Ele conhece as pessoas que são fiéis a Ele, porque nós que oramos, que falamos com Deus, a gente tem uma marca nos nossos corações. Essa marca faz com que os anjos do Senhor guardem a gente. Vocês sabiam que vocês são guardados pelos anjos de Deus? Não, pode falar, não sabia. Mas vocês são guardados pelos anjos de Deus. Mesmo no Novo Testamento, a gente vê os anjos várias vezes intercedendo em favor dos santos, no Apocalipse de João, na vida de Pedro. Então, nós somos guardados e ajudados por Deus e pelos anjos de Deus, porque a gente tem uma marca no nosso coração. Mas aí, Abraão e a esposa dele sozinhos, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Ele queria um filho. Ele precisava ter um filho, ele não tinha um filho, e Sara estava muito triste. Olha como Sara está triste. Porque ela queria muito ter um filho. Aí um dia, Deus apareceu para ele e falou, daqui um ano você vai ter um filho. Aí ele teve um filho chamado Isaac. Aí nasceu Isaac. Você sabe o que significa Isaac? Isaac significa riso ou sorriso. Porque quando ele nasceu, a mãe dele ficou muito feliz. Então Deus ele nos dá bênçãos para que a gente venha a ser muito feliz. Se a gente quer ser muito feliz, a gente precisa ser fiel a Deus, obedecer ao Senhor. E Ele nos dá coisas para nós sermos muito felizes. Mas um dia Deus apareceu para Abraão, chamou Abraão de novo. Abraão, chega aí. Chega aí. Abraão, olha só. Eu te dei um filho, mas agora eu quero ele de volta. Você vai pegar o seu filho e vai fazer um sacrifício para o seu filho, lá em cima do monte. Está me ouvindo? Aí Abraão pegou o filho dele, tá? Seu filhinho. Aí, vem cá, rapaz. Pega a mão dele, vamos lá, os dois subindo no monte. Aí quando estavam os dois subindo no monte para ir fazer o sacrifício, vai lá, subindo ali. Aí Isaac olhou para o pai dele e chamou o pai dele para conversar. Para aí, falou, pai, a gente está indo fazer o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Estou vendo aqui, tem lenha. Aqui tem o fogo, mas o que a gente vai sacrificar? E aí a gente tem o versículo do tema dessa noite, que todos os irmãos conhecem. Abraão respondeu para Isaac, Isaac, Deus proverá o cordeiro.
Abraão ele estava disposto a dar para Deus o que ele tinha de mais importante. Você está disposto a dar para Deus o que você tem de mais importante? Hein, gente? Você daria para Deus se Deus pedisse o que você mais gosta? Se Deus pedisse para você, você daria para Ele? Abraão foi um homem de fé porque ele estava disposto a dar para Deus aquilo que ele mais gostava, que era o próprio filho dele. E aí eles continuaram subindo o monte, subindo o monte. E aí Abraão pegou Isaac e deitou Isaac no altar. Deita aí. Aí Abraão pegou uma faca e Abraão ia sacrificar o filho dele. Levanta a faca. Vai matar o Isaac? Tem que matar, Deus mandou matar. Só que aí na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, apareceu um anjo. Apareceu um anjo e falou, não faz isso. Fala para ele, não faz isso. Aí Abraão pegou Isaac, desamarrou Isaac. Mas aí Abraão viu um cordeirinho se mexendo no meio do mato. Será que eu consigo soltar isso aqui? Aí Abraão viu um cordeirinho no meio do mato. Não tem outra solta por aí, né? Isso. Não. Aí Abraão achou um cordeirinho no meio do mato. E Abraão, em vez de sacrificar Isaac, matou o cordeirinho. Mata o cordeirinho. Mata o cordeirinho, ué. Vai, tá fraco? Aí o anjo apareceu de novo. Aí o anjo falou, por que você fez isso, que eu não tinha pedido para você fazer, eu vou te abençoar ainda mais. O anjo falou para ele que porque ele fez um sacrifício que Deus nem tinha pedido, Deus ia abençoar ele ainda mais. Então essa é a história de Abraão, de Isaac e de Sara. Todo mundo entendeu a historinha? Sim! Eu não vou fazer pergunta não, porque vocês estão conversando. Mas vou acreditar que vocês entenderam.